Sexta-feira, desafio do perdão em andamento das 14 semanas para mudar nossa vida. Vocês viram que essa semana eu estou mais focada em trazer reflexões sobre o perdão do que tarefas diversas. Por quê? Porque o perdão é algo que você precisa entender. Porque a hora que você entende, você toma uma decisão e aí você vira a chave da sua vida. Mas enquanto você não decide, enquanto você não entende, você fica, não, mas eu tenho minhas razões, eu tenho os meus porquês. Não existe porquê. Então, a reflexão de hoje é o seguinte: para com aquela história de se fosse eu, não teria feito aquilo. Isso é um crime que a gente faz, sabe por quê? Não é você. Não é você, não foi a sua história, não é o teu sentimento, não é o teu olhar sobre a vida, é o outro. Pensa uma coisa, vamos imaginar uma coisa bem radical. Alguém me roubou. Se fosse eu, jamais faria isso. Eu sou uma pessoa honesta, fico indignada com o roubo. Então, eu jamais faria isso. Quando eu falo jamais, eu estou partindo do princípio de como eu sou hoje. Com a família que eu tive, com a educação que eu recebi, com as experiências que eu vivi, com o lugar onde eu estou agora. Então, eu jamais faria isso. Mas será que se eu tivesse naquele corpo, tivesse vivido aquelas experiências, tivesse tido aquele pai, aquela mãe, aquela história, tivesse recebido a vida com os olhos daquela pessoa, será que eu faria diferente? Entende? Que a empatia, essa história de, se eu fosse você, eu entendo como você sente, não é muito real. Eu entendo como você sente, a empatia não é isso. Empatia é eu ter esse profundo respeito pelo outro, até pelo erro do outro, e pensar, eu não sei se eu tivesse lá, se eu faria a mesma coisa. Quantas vezes a gente jura que não faz algo e de repente, em determinado momento da vida, você se vê fazendo? Uma vez eu tive um paciente que ficou enlouquecido porque ele achava que ele era uma pessoa super calma e no trânsito ele saiu e deu um soco numa outra pessoa que cortou ele. A situação se acalorou ali e ele desceu. Ele falou, nunca na minha vida eu fiz isso então. Você não sabia que havia dentro de você. Quando a situação surgiu, aquilo brotou. Isso, você sendo você. Agora, imagina se você estivesse na pele do coleguinha, se você vivesse aquela história. O que o outro vive, só ele sabe. Então, isso não justifica o erro de ninguém. Não estou falando isso para dizer, justifica então o que seu colega fez. Não. O erro, você pode continuar vendo como um erro, mas tira essa história do se fosse eu, porque isso faz com que o nosso ego cresça. E todas as vezes que o nosso ego cresce, que eu acho que eu sou a correta, maravilhosa, a dona do mundo, toda vez que eu acho isso, eu crio barreira para o perdão. Porque eu sou boa e você é ruim, olha só. Eu não faria isso e você faz, então eu não posso te perdoar. Agora, se eu entender que eu não posso te julgar, porque dentro da sua história só cabe você, só você sabe o que você sentiu e por que você fez, a gente comete erros que a gente nem tinha intenção, a gente para. Então, pensa nisso hoje, pratica a meditação sem parar e a reprogramação mental. E amanhã eu volto, amanhã é sábado, a gente vai ter um trabalho maior.